Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast Podcast. O podcast a gente traz histórias reais de pessoas reais que superaram seus desafios e conquistaram grandes feitos. Hoje não vai ser diferente, aqui é um lugar para você crescer pessoalmente, financeiramente e profissionalmente. Então, papel e caneta para anotar todos os insights de hoje. E eu sou a Sabrina Baez e estou aqui hoje para trazer mais um convidado especial, porque a gente acredita que você conhecer o bastidor da vida dessa pessoa, dessa história que transformou a vida da pessoa, pode transformar você também e te levar a um próximo nível aí na sua vida também. Então, seja você empreendedor, profissional buscando evolução ou alguém que deseja dar um novo rumo para sua vida, esse lugar é o lugar certo, lugar de ideias novas, de refrescar a cabeça, de ter um bate-papo legal. Então, aqui a gente vai explorar erros, aprendizados, acertos dos nossos convidados. E você é o privilegiado hoje de estar nessa mesa com a gente também. Legal. E eu queria deixar um beijo aqui antes da gente começar para os nossos parceiros, um beijo para a Qualisalva, um beijo para o Ricardo, né, que faz essas peças lindas aqui como a nossa mesa. E agora também um nosso novo amigo que está aqui com a gente, que é o Empreendimento Santa Inês, que a gente vai contar um pouquinho mais para vocês o que eles têm feito aqui em Campo Grande. Então fica ligado que vai estar muito legal. Bom, hoje o calor aqui está maior, está quentinho aqui, né? Porque existem pessoas que passam pela vida ensinando teorias em livros, mas existem aquelas cuja sua própria existência se torna a lição mais bonita e impactante que uma geração poderia receber. Na sala de aula, nosso convidado passou quase 4 décadas explicando aos jovens o milagre da biologia, o funcionamento das células e o valor da vida. Mas o destino decidiu testar esse mestre da forma mais brutal e extraordinária possível. É isso aí, natural de Campo Grande, ele é biólogo, biomédico e professor há 38 anos. Mas além do giz e do apagador, ele é um promotor de eventos, palestrante, colunista, diretor regional da Associação Brasileira de Transplantados. E após enfrentar um deserto na sua saúde, a gente vai conversar sobre isso aqui, e passar por um transplante de medula óssea, ele transformou a sua cura em uma missão coletiva. Fundou o Instituto Sangue Bom e hoje, celebrando seu ano 10 do renascimento, ele corre, pedala, compete, atleta master de alto rendimento. A gente estava conversando antes de entrar, eu já estava cansado só de escutar o que ele vai fazer nesse fim de semana, viu? Enfim, gente, ele é um homem que provou que o sangue que corre nas nossas veias não serve apenas para nos manter vivos, mas para salvar quem está ao nosso lado. Então, seja muito bem-vindo ao NovoCast Podcast, Carlos Alberto Rezende, o nosso querido e conhecido professor Carlão. Poxa vida, bom dia, muito obrigado. Já fiquei emocionado com a apresentação que vocês me deram a honra de receber aqui. Eu fico tocado mesmo. Eu completo 62 anos no mês que vem, no dia 28 de junho, e algumas coisas a gente vai aprendendo ao longo dessa vida, né? A primeira delas, que após que você disse, quase 40 anos em sala de aula, e hoje com quase 62 anos, Sócrates tinha razão, eu só sei que nada sei. Que literalmente todo dia é uma página em branco, cujas palavras que serão escritas estão sobre o nosso poder, sobre a nossa determinação e sobre as nossas ações e condutas. E isso faz com que todo dia, como a música diz, é um novo amanhecer. Portanto, abre uma possibilidade nova para aprendizado e para a prática daquilo que a gente acumulou ao longo da vida. E eu digo que a minha diferença, a nossa diferença de quem tem um pouco mais de idade para os mais jovens, é que nós somos jovens há mais tempo. E temos a nosso favor exatamente o acúmulo de experiências que o jovem ainda não tem. Então, por isso tudo, eu agradeço imensamente, fiquei tocado realmente com a apresentação de vocês. E tudo isso que a gente faz, ou procura fazer, é um gesto simples, né, que a gente aprende no seio familiar. Que não importa o tanto de tempo ou quanto tempo você tenha vivido academicamente na sua formação técnica científica. O que efetivamente vale na vida da pessoa é o período em que você vive no seio familiar. Que os valores que a família nos transmite faz bem para o médico, faz bem para o engenheiro, faz bem para o advogado, faz bem para o empreendedor. Que valores são esses? Simples. Respeito, cordialidade, humildade, resiliência, que são fatores que servem estar cotidianamente. Ao atravessar uma rua, por exemplo, dentro da faixa de pedestre, onde é o local exato para que isso aconteça,
É muito importante que as pessoas, quando chegam lá, olhem para um lado, olhem para o outro, se for duas mãos. Vai encontrar motorista dos dois lados, mas procure com o olhar dos motoristas que estão transitando pela avenida. Cordialmente, sem nenhuma palavra, solicite a permissão para passagem, para que aí você possa passar e no meio da faixa você olhe para ambos e agradeça e siga a sua vida. Então, eu acho que as relações e as regras estabelecidas para a nossa convivência devem ser acompanhadas dos valores que aprendemos na família. O médico, quando você vai numa consulta, te recebe com um sorriso no rosto. O engenheiro que vai atender você para fazer uma obra te entenda como um cliente, não apenas como um cliente, mas como um irmão, uma irmã, e te trate com respeito, para que você também tenha a reciprocidade de tratá-lo com respeito. E isso tudo é um bom começo, né? É um bom começo para um novo dia, para uma nova página que a gente deve escrever todos os dias. Praticando a palavra que me move, gratidão. Que legal. Que lindo, né? Muito E bom. tantas coisas que foram perdidas ao longo do tempo, né? Coisas simples, mas alicerces, né? Básicas, né? Os valores são isso, né? É a base de tudo. Não, muito bom começar assim, né? E interessante você dizer isso. É uma coisa que eu percebo que esses valores do convívio do seio familiar, eles são incutidos nas pessoas por histórias, né? As histórias, a bagagem, a contar a experiência, isso que a gente faz aqui. Comportamento também, né? Mas assim, o que eu percebo, por exemplo, antigamente a gente tinha mais essa coisa de passar as histórias dos pais, conhecer as histórias dos pais. Eu me lembro de uma viagem que eu fiz com meu pai pro Nordeste, que ele falou, eu quero que você conheça onde eu cresci, né? E eu não vejo isso sendo feito hoje, né? É mais difícil, né? Acho que por conta de mais tecnologia, não sei. O que você acha? Acho que essas histórias, essa bagagem tem que ser contada, essa parte do convívio do seio familiar mesmo. Como é que a gente faz para levar esses valores para as pessoas, para a nossa família, por exemplo, para nossas gerações? Eu acho muito bacana a sua pergunta, muito interessante. Eu sou um apaixonado pela sala de aula, pela qual eu fui levado por um acidente, na verdade. Hoje o meu nome é professor, o meu sobrenome é Carlão. Mudou. Mas a aula surgiu na minha vida em um período em que, por exemplo, eu tinha acabado de terminar o ensino médio, estudei numa escola particular, o Colégio Dom Bosco, porque era bolsista, eu tinha metade da bolsa porque eu atuava no esporte, no time de futebol da escola, e outra metade que eu tocava na banda, que era uma outra grande particularidade das escolas. Educação e atividade física obrigatória e várias funções multidisciplinares, como música, que eram inseridas na nossa educação, nos nossos ensinamentos. E aí eu passei no vestibular e de repente, aos 17 anos, eu fui, minha família de origem humilde, eu tive que mudar a vida e passar a trabalhar para ajudar no sustento da família. Então eu tive que largar a faculdade e uma das opções que apareceram para que eu pudesse trabalhar como desafio foi a sala de aula. Apareceu a possibilidade e aí é uma coisa que vem dos valores, que é a garra, que é a vontade, que é a resiliência. A aula foi oferecida, falou assim, você consegue? Obviamente que eu tinha 17 anos. Eu tinha limitações seríssimas de conteúdo, mas eu não me furtei ao desafio. Eu falei, consigo. Uhum. Eu estudava feito louco, passava a noite inteira preparando uma aula, mas eu não podia faltar a esse compromisso. Isso é uma coisa que vem de valores, que vem lá de casa, que você vai observar e você vai ver essa tenacidade, superar desafios com simples atitudes em casa, não precisa falar. Entendi. Basta você observar. E a criança observa isso tudo. Você não tem a dúvida que a criança tem uma das suas grandes faculdades, é a capacidade de observação. Eles são esponjas, né? E de repetição daquilo que ela observa em casa dos 0 aos 6 anos, que é fundamental esse período para a formação ao longo da vida. Então, a partir daí veio a sala de aula. E fui acumulando experiência, trabalhando com os meus ídolos, que eram os meus professores, e ao mesmo tempo me via na sala de professores com eles, assim, fantástico, né? Um respeito absurdo. Eu chamo até hoje de senhores. Senhor, professor, até hoje. Eu tenho ex-alunos que me chamam de senhor, professor, médicos, doutores, advogados, juízes, delegados. Isso é fantástico. Isso é sensacional. Então eu vejo que a educação hoje, ela evoluiu muito. Hoje nós temos números que permitem que a gente possa dizer, até com certo orgulho,
Hoje nós temos um número de vagas suficientes para atender a demanda necessária. Então, hoje, literalmente, pode ser atendido pela escola pública, no município, no estado, não tem problema. Ou escolas privadas. Nós temos vagas suficientes. Ponto. O que tem que ter é uma valorização da educação. No mercado privado, a gente não pode imaginar que eu tenho formação na área de saúde, na área de educação, que essas áreas que são nevrálgicas têm que ser obrigatoriamente de empreendedorismo. Empreendedorismo, sim, ok. Uhum. Perfeito, maravilhoso. Só que existe uma responsabilidade gigantesca por trás da formação e por trás da cura de alguém. Então é muito mais do que o empreendimento. É exatamente o desprendimento, né, e o compromisso com melhorar a vida das pessoas, com salvar a vida das pessoas. Então é mais que empreendimento. É algo superior a isso. Eu vejo hoje, por exemplo, que uma retirada da educação física escolar das escolas, que é uma grande bandeira que eu carrego com o Instituto, que era obrigatória. E nós tínhamos um número, pelo menos 3 vezes mais de aulas ao longo da semana. Faz uma diferença absurda nas crianças que temos hoje. Eu sou uma geração que é anterior à geração X. Eu sou um baby boomer, nascido antes de 64. E você observa, por exemplo, hoje com o advento das corridas de rua, hoje o esporte mais praticado no mundo, que tem que se ter um pé atrás a respeito disso, porque não se deve começar nenhuma atividade física, nenhum projeto, seja qualquer que seja, sem uma prévia orientação e um prévio estudo sobre aquilo. Então, em todas as corridas que participo, em todas as palestras que faço, olha, atividade física, fantástico, maravilhoso. Né? A corrida torna isso democrático, traz para a praça pública, você pode fazer na rua da sua casa, na calçada da sua casa, mas procure uma orientação técnica. Sim. Primeiro um profissional de saúde e depois, se você não conseguir, nas áreas públicas da cidade devem ter projetos que fazem essa orientação gratuitamente. Uhum. Se tiver condições, procure uma assessoria em que tenha também a preocupação não só da foto depois da corrida, mas na sua formação enquanto atleta e cidadão. Porque tudo tem que ser pedagógico. Tem que ter uma troca de experiência. Maneiro. Né? Alguém tem que orientar e alguém tem que receber orientação. Ninguém é suficientemente gigante que não precise de alguma informação e também não é tão insuficientemente incapaz de ensinar e receber informação. Então, eu vejo que nas escolas o que falta, primeiro, a educação física obrigatória para todos os níveis. Contribui na formação das nossas crianças com um senso coletivo. Retiramos das crianças o pensamento da primeira pessoa, eu. Retira das crianças um pensamento sobre tudo que eu quero, eu posso. Quando você tira a primeira pessoa, você o coloca em um meio social. E você observa equipe, né? Que ele faz parte de um grupo, que a educação não pode ser exclusivista. A educação tem que ser inclusivista. Uhum. Né? E isso tudo o esporte traz. Nos esportes coletivos, você aprende a trabalhar em grupo e que sua força é necessária para o grupo. Aprende a competir com garra e lealdade, porque quando se ganha, se deve se ganhar ensinado. O professor deveria ensinar. Né? Ao vencedor, não é? A humildade. Ao perdedor, a dignidade. Né? E usar exatamente as derrotas como lições para que você pudesse levar para a vida toda de como lidar com a derrota e, mesmo perdendo, me dirigir ao vitorioso, estender a mão, parabenizá-lo. Isso no esporte coletivo. Isso é competir com lealdade. E no esporte individual, quando você tem que superar seu próprio limite, você não tem de quem reclamar. Você olha para um lado e para o outro, você está sozinho. É. Então você aprende a superar seu próprio limite. Aí nós vamos imaginar que a gente conviver num ambiente democrático que o que pensa diferente não é meu inimigo. Aliás, eu tenho que aprender com ele, ele tem que aprender comigo. Uhum. Numa corrida de 100 metros, quando eu chego em terceiro, eu quero passar o primeiro. Mas ele se torna o meu motivo de superação. Ele passa primeiro a ser meu adversário, mas é meu ídolo. O que ele fez para ele conseguir chegar em primeiro? Eu quero fazer igual. Nas regras do jogo. Isso a gente aprende para a vida, né? Se você tira isso da primeira infância, como é que você vai viver esses valores, né? Esses valores vêm da onde? Vem da família, que a escola deve complementar pela escola. Mas são formados na família. E então a gente aprende a superar limites, aprende a conviver, excluímos a primeira pessoa, nos colocamos como terceira pessoa
Isso nos melhora muito a nossa participação no mundo. Eu acho que hoje falta isso nas escolas, muito. E eu observo muito isso. O dia a dia é corrido, eu entendo, eu acho fantástico, né, tudo que vem acontecendo, as possibilidades, as facilidades, mas eu humildemente acho que os grandes professores da vida são o erro, a dor e a diversidade. E nós só poderemos entender o que cada um desses vai dizer se nós tivermos um princípio que aprendemos lá no seio familiar: a humildade. Eu brinco muito com os jovens, né? Até porque tem altura para estar numa escolinha de pré-primário, fantástico, 1,10 m. Me dá uma bermuda e um boné, estou no meio deles. e conversando e convivendo com eles, eu digo o seguinte: olha, quando eu tinha a idade de vocês aí, eu falo quando eu sou apenas um jovem há mais tempo. Jovem há mais tempo. Com a idade de vocês, eu tinha as duas convicções que todos vocês têm aqui com 14, 15 anos. Quais são, professor, essas convicções? A primeira é que o mundo começou quando eu nasci. Aí eu olho por dentro, vocês pensam isso ou não pensam isso? Aí ficam olhando para cima, para o lado, faz o sinalzinho. E qual é a segunda convicção? Eu tenho outra convicção, que é a certeza de que toda experiência que eu vou viver, nunca ninguém viveu. Tudo é inédito. Uhum. E aí surgem os professores, a dor, a diversidade e o erro. Tendo humildade, você dá um passo atrás. Porque o inteligente, ao longo da vida, é aquele que aprende com os próprios erros. E o sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Por isso, com a maturidade, a gente encurta caminhos. Essa sapiência é observar os erros que os outros cometem, falar, não posso repetir o erro que eu já cometi, não posso cometer o erro que aquele cometeu. Portanto, é a possibilidade de encurtar caminhos com a sabedoria do tempo vivido, chamada maturidade. Ô, professor, e você sempre falou assim, pensou assim, sempre teve essa energia, porque há exatamente 10 anos atrás, né, o senhor se viu numa cama de hospital, precisando que a biologia, né, trouxesse ali, reescrevesse a sua própria história, né? E hoje você comemora o ano 10, né, do transplante. Então, como que você olha para tudo isso, assim, você sempre viu a vida com essa lente? Uhum. Ou esses 10 anos, essa história que aconteceu na sua vida do transplante te mudou e mudou o jeito que você vê o mundo? Mudou em alguma coisa, mas graças, eu sou de origem muito humilde mesmo, mas muito rica em valores e amor. E como toda família, sempre tivemos problemas familiares, como acontecem no lar de todos. Mas como cercado de amor e de devoção um ao outro, nós fomos aprendendo um com o outro, né? O meu ser familiar sempre foi muito importante na minha formação. E em formação eu tenho mais da metade da minha vida em escola pública e apenas, vamos colocar um terço em escola particular. Mas eram momentos diferentes, umas situações diferentes. E eu sempre tive um sentimento como esse. Participei de associações, participei de lutas sindicais de categoria, quando as categorias dos professores ainda não tinham o respeito que se tem hoje. Temos muito a lutar, mas a nossa geração lutou muito para que várias conquistas que hoje a categoria tem estão presentes. Participei de diretas já. Então eu sempre tive envolvido em todos os movimentos coletivos, e isso se acentuou nesse exato momento que você disse aí, quando eu fiquei doente. Quando, às vezes, a gente pensa que o sucesso de uma vida está diretamente ligado ou é proporcional aos valores materiais que você consegue amealhar ao longo da vida, eu sempre pensei o contrário, eu sempre fui muito desprendido. Acho que os grandes valores da vida são exatamente você poder entrar de cabeça erguida em qualquer lugar. Uhum. Com o seu respeito adquirido enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto profissional, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto esportista, ou seja, enquanto aquilo que você construiu na sua vida. A partir desse momento que você citou, que foi exatamente uma doença grave que poderia ceifar a minha vida, todos esses valores que eu aprendi no seio familiar e pude ao longo da vida ir acumulando com os acertos e com os erros, se acentuaram. Hoje eu sou uma pessoa muito mais desprendida de valores materiais, aliás, totalmente desprendida de valores materiais e integralmente voltada ao próximo. Porque essa
foi um marco. Por exemplo, hoje Instituto Sangue Bom nasceu no leito do hospital, lá no 4º andar do Hospital Regional, quando eu fui internado. Após uma noite de sangramento contínuo nasal, começou às 6 da tarde e foi até amanhã do dia seguinte. Uma hemorragia intensa. E por ser biólogo, eu já sabia que era algo grave. Só nessa situação que eu já vinha sentindo uma anemia profunda, dava alguns passos, me faltava ar. Mas a gente é teimoso, a gente tem a certeza que somos invencíveis. Tive que ir ao hospital. Sou um paciente 100% SUS. Então, portanto, eu fui para o hospital regional, de onde sou paciente até hoje. Eu nunca peguei o telefone para ligar para ninguém, faça isso ou faça aquilo, mesmo conhecendo muita gente. Cheguei lá, passei por todo o processo normal, portaria, recepção, já tinha internação marcada, houve um atraso, eu acabei, o hospital estava bem cheio, eu cheguei pela manhã no hospital e acabei chegando ao quarto às 4 da tarde. Mas, e a médica me recebeu ex-aluno, o médico ex-aluno, o diretor-geral técnico ex-aluno, o diretor clínico ex-aluno. E quando eu cheguei ao quarto, eu falei assim, nós estamos aqui com uma bolsa de sangue para você desde a hora do almoço no máximo. Onde você estava? Eu falei, não, eu estava passando por estamos recebendo. Mas por que você não ligou? Eu falei, eu não posso ligar. Isso aqui é um serviço público que deve atender a todos, eu não sou melhor que ninguém. Essa é a minha forma de imaginar. Uhum. Mas você queria ligar? Eu falei assim, não, está tudo bem, estou aqui. E lá, internado, eu recebi a maior doação de sangue para um paciente na história de Mato Grosso do Sul até hoje. Que bênção. Que foi para todo mundo, então, né? Não só para você. Esse foi um catalisador do que a gente vive hoje, muito grande. Pelo fato dos valores que eu aprendi na infância, a gratidão. Uhum. Então, independentemente do meu diagnóstico, que a princípio foi leucemia, um diagnóstico difícil, feito citologicamente, feito pelo Dr. Luiz Mascarenhas, que é meu médico, meu grande amigo até hoje, feito por ele, que chegou a uma doença mais grave posteriormente, chamada aplasia medular severa, que é a falência total da medula, então não produzia sangue. Eu tinha, então, muitas bolsas, precisando de muitas bolsas, mas aquela minha adversidade acabou proporcionando ajuda para muita gente. E eu tinha 2 coisas, um compromisso com isso. E eu, no leito do hospital, pedi para chamar os diretores do hospital, vieram correndo e sempre ao meu lado, a minha namorada, Tatiana, sempre ao meu lado, sempre. Eu falei, gente, eu preciso falar com vocês. Eles vieram correndo, pô, o que aconteceu com o Arnão? Você não está bem? Eu falei, não, estou bem, estou tomando um remedinho, está tudo certo. O que é que você me chamou? Eu falei, eu quero agradecer esse volume de sangue que eu estou recebendo. Eu quero fundar um projeto. E não sei que tempo de vida eu vou ter. Mas não importa, eu quero trabalhar. Me emociona. Parece que foi ontem, né? 10 anos, mas parece que foi ontem. Tem uma frase do Napoleão Hill que ele fala: toda semente de adversidade e de dor, ela tem um bem maior ou equivalente. Então, exato, no mínimo, será equivalente. Ou será muito maior. Me perdoe. Mas eu falei, eu quero trabalhar o tempo de vida que tiver nessa causa. E quero o apoio de vocês. Ficaram bravos comigo? Poxa vida. Tá pensando. Mas tá bom, vamos junto. Eu falei, vai chamar Projeto Sangue Bom. Ele falou, tá bom, vamos junto. Então nasceu o Projeto Sangue Bom no leito do hospital. Hoje é Instituto Sangue Bom. Em 2015, e transformei em instituto após o meu transplante em 2017. Então, assim, os valores acentuados ao longo da vida, com muita coisa a aprender ainda. E o momento como esse mostra quão pequeno nós somos. E quão pequena é a forma de imaginar que, em algum momento, nós somos superiores a alguém. Ao mesmo tempo que eu recebi esse volume gigantesco de sangue, tem um horário de visita, até porque um paciente de 4 andares, do SUS, tinha fila de visitas para as pessoas me visitarem. Algo realmente, tiveram que eu reordenar o horário para que as pessoas fossem me visitar. Eu falei, eu tenho que retribuir muito amor, tudo, né? Exato. E aquilo que eu nem imaginei que tinha. Uhum. E de pessoas que me viram na TV. Conheceram a minha história, pai de ex-aluno, irmão de ex-aluno, de pessoas que ouviram falar, primos, queriam ir lá. Então isso motivou exatamente ainda mais a observar e olhar para dentro e perceber exatamente, tirar algumas conclusões. Quão pequeno nós somos,
Mas mesmo sendo tão pequeno, eu tenho de alguma forma alguma chance de intervir positivamente na vida do próximo. Então nasceu aí o Instituto Sangue Bom, primeiro projeto. E hoje, a pessoa que sou hoje, com quase 62 anos aí. Que demais. Vou dar um recado rapidinho. Emocionante, né, gente? História bacana demais. Como é que surge um projeto que ajuda tanta gente, um instituto que ajuda tanta gente. Faz o seguinte, tá gostando do episódio? Deixa aí seu like, deixa seu comentário também. Compartilha com todo mundo, espalha a mensagem do NovoCast pelo YouTube. Também você pode fazer isso pelo Spotify, Prime Music e Apple Podcast, porque a gente está nos streams de áudio também. Às vezes você está fazendo outra atividade, não vai dar para assistir, mas dá para ouvir, é bacana. Eu faço de vez em quando, às vezes está no trânsito, né, para deixar o dia mais leve, faz isso lá. E a gente também está nas redes sociais, né? Instagram, Facebook e TikTok também, se você quiser lá, tem uns cortes maneiros lá. Só se inscrever e mandar uma mensagem pra gente. É legal demais ouvir você, né? A tua história, como que você... Essa parte da dor, da diversidade, trazer ela como professor, isso é muito legal. É como, de fato, tudo é inédito. Tudo é uma experiência só nossa, seja ela boa ou ruim. Sim. Isso é muito, muito bacana. Eu queria uma curiosidade, assim. Como é que foi a sua escolha pela biologia, pela biomedicina? Era uma curiosidade de criança? Você falou que a sua infância foi cercada de muito amor, né? Então, assim, você poderia... Eu vejo que você tem um amor pela profissão de professor, né? Então você poderia ser professor de qualquer matéria. Porque eu estava lendo um livro que a gente leu no começo do ano, né? Que é o Mindset, da Carol Dweck, que ela fala sobre o que faz um bom professor. Você ter um interesse genuíno em ensinar algo novo para aquela pessoa, porque você está construindo algo novo dentro daquela outra pessoa que vai ter experiências inéditas também. E aquilo vai criando algo novo o tempo todo, né? Então, para ser um professor, você não precisa ser tecnicamente bom. Claro que vai precisar disso em algum momento. Mas você, primeiro, precisa ser genuinamente interessado no crescimento de outra pessoa. Como é que veio foi a curiosidade de menino de saber como é que a vida funciona? Porque isso te ajudou depois, né? Vai entender, né? Os planos de Deus pra gente. Ou teve algum mestre que te inspirou? Conta um pouquinho sobre isso. É muito bacana a sua pergunta. Nós vivimos naquela ocasião, como lei vigente do ensino médio, a Lei 5692, que o ensino médio era profissionalizante. Então, nós fazíamos o ensino médio, que nos preparava para o exame vestibular, mas nós tínhamos contabilidade, técnica eletrônica, auxiliar de laboratório. Então, por ter uma facilidade com biologia, com a química, no ensino médio eu já fui para o auxiliar de patologia clínica. Então, eu já tinha uma predisposição para a área de biológicas. Legal. Então, e isso poderia ser geralmente direcionado para a área de saúde. Quando surgiu a necessidade da aula, eu não tinha ideia que iria me tornar professor. E a necessidade me fez buscar a sala de aula como fonte de renda. Mas aí vem o tempo vivido, quer dizer, aquilo me despertou algo que eu nem imaginei que tinha, que era essa vontade de me dedicar exatamente ao magistério. E por ter participado ao longo da vida de bandas, grupo, coletivo, aula de música, sensibilidade, trabalho coletivo, grupo, e de atividades esportivas, grupo, trabalho coletivo, valores acima das demais disciplinas, né? E todo o acúmulo técnico adquirido em sala de aula, e principalmente os valores. Deixar bem claro, meu pai tinha pouca instrução, meu pai não tinha primeiro grau, minha mãe não sabia escrever. Eu consegui levar minha mãe para a escola quando ela tinha 55 anos, para aprender a escrever o nominho dela, que ela tinha vergonha quando ia em qualquer lugar de escrever o nomezinho dela. Mas rico em valores. Então, os valores não precisam ser ditos, falados. A palavra move, o exemplo arrasta. Por exemplo, professor, meu filho não consegue comer verdura, não come tomate, não come... Eu falo, pai, que bacana. Eu vou conversando. Você come cenoura na frente do seu filho, você come tomate na frente do seu filho. E geralmente eles olham para cima, que quando o olhar é para cima, você está divagando, buscando alguma informação. E em algumas situações você está buscando criar uma verdade que não existe. Mas geralmente você busca uma informação com o olhar para cima. E ele fala, poxa vida, de fato, eu não tenho isso corriqueiramente. Então, se você faz isso corriqueiramente, repetidamente,
sem emitir uma palavra. Coloca a cenoura no seu prato e coloca a cenoura no prato dele. Sem pedir se ele quer. Come e continua como se não tivesse. Como se fosse natural, né? E se ele exatamente questionar, olhar. Sem dizer uma palavra. Boa, professor. Isso dá resultado. Eu vivi já isso pessoalmente, alguma experiência até com algumas crianças que não eram minhas filhas biológicas, repeti esse experimento, mas isso tudo envolto com muito amor, muito amor, jamais violência, jamais, mas com um olhar sério, né? E com atitudes, né? Com atitudes. E isso é transformador na vida de alguém. Então eu via isso na minha casa. Meu pai e minha mãe não sabiam escrever, puxa vida. Ao redor, quando eu ia visitar os amigos, filho de médico, filho de advogado. E meu pai e minha mãe não tinham essa formação, mas tinham valores. E eu procurava ser dentre aqueles que tinham mais valores financeiros e que, graças a Deus, os pais podiam dar, de ser o mais educado possível, aquele que olhava para baixo. Posso... vinham me servir, ou pois não, só quando viesse me servir, eu não pedia, eu aguardava ser chamado. Então, esses valores eu aprendi, não sei, de uma família que não tinha formação acadêmica. Isso pode ser feito hoje em dia com maior tranquilidade, que todos têm acesso à educação, todos têm formação, e acesso à informação com a tecnologia. Então, acho que educar é algo que depende muito exatamente das nossas atitudes, como disse anteriormente, né? E tornar-se um cidadão solidário também. Se eu vejo meu pai, se eu vejo minha mãe, se eu vejo meu tio, se eu vejo meu irmão mais velho, se eu vejo meu melhor amigo, frequentemente falando sobre doação de sangue, frequentemente falando sobre amor ao próximo, eu vou repetir. Se isso não é corriqueiro, eu não vou repetir. Então a gente só repete aquilo que é corriqueiro. Hoje em dia, muda-se um pouco a forma de chegar e levar essa informação com o advento da tecnologia, que eu acho insubstituível, que eu acho fantástica. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que ser entendida e utilizada como ferramenta. Como meio, né? Não o fim. Jamais como fim. Ela possibilita o acesso à informação, mas a sabedoria a gente só adquire com bons livros e bons mestres. O acesso não quer dizer conhecimento. Sim. O acesso quer dizer que você tem a condição de obter a resposta da sua dúvida de forma imediata. Mas, ao mesmo tempo que ela vem imediatamente, 5 minutos depois, ela já não existe mais na sua formação, porque você teve apenas acesso à resposta. O que é interessante na formação da vida enquanto cidadão é você saber como obter resposta. Porque aí sim eu acumulei o conhecimento. Perfeito? Então, eu acho que tudo isso deve ser feito no processo de educação e hoje o Instituto Sangue Bom pensa isso tudo. Então, tudo que o Instituto faz tem que ter propósito. E o propósito é o tripé. O amor ao próximo. Na doação de sangue, doação de medula óssea e doação de órgãos. Então, hoje a gente trabalha com saúde, com educação, com cultura, com esporte e meio ambiente. E em todos eles eu estou falando de senhor, senhora, com licença, por favor, muito obrigado, sorriso. Como é importante olhar para o próximo, quem quer que seja, e ter para ele o respeito, como eu quero que eu seja respeitado, sem esperar a resposta. E assim a gente vai de forma muito peculiar, e ao longo da nossa conversa vou falar alguns exemplos, a gente pode interferir exatamente, efetivamente na vida das pessoas. E ao longo desse tempo, o que eu tenho comigo? Uma convicção. Ao longo desse caminho que o Instituto vem hoje, chegando ano que vem, nós vamos completar o ano 10 do Instituto. Esse ano é o ano 10 do meu transplante, ano que vem é o 10 do Instituto. Eu quero me distanciar mais do Instituto, tem que aparecer só o Instituto. Até porque eu não sou eterno. Né? Então, alguém tem que assumir. Eu quero que seja um movimento, não apenas um projeto ou um instituto. Um movimento efetivo de transformação da vida das pessoas. Começando na minha cidade, no meu estado, no meu país, onde já estou chegando, e como atleta no mundo, que estou atleta transplantado, e não tinha feito viagens internacionais até o dia da minha doença. Conheci o esporte quando retornei do transplante. E hoje já, como atleta transplantado, brasileiro,
competi, tenho medalhas na América do Sul, nos Estados Unidos e na Europa. Legal. Portanto, disso também fica uma lição. Poxa, já está tarde para eu começar. Eu comecei com 52, com o diagnóstico que tinha alguns dias de vida. Então, nunca é tarde. Ô, professor, e essa história toda, né, onde a gente está chegando, onde a gente vai entender um pouquinho mais o que o Instituto Sangue Bom faz, aconteceu porque um dia alguém doou a medula, Isso. né? Alguém, né, não sei se foi anônimo, se o senhor conheceu, né? Como que foi esse dia dessa notícia, né, de encontrar alguém? Eu queria que você falasse um pouquinho, porque as pessoas têm muito medo dessa doação da medula. Então, primeiro, como que foi esse dia? Como que você lembra dessa segunda chance de vida, né? E como que as pessoas podem estar fazendo isso hoje? Muito oportuna e boa sua pergunta. Você bem rápido, objetivo. A gente, primeiro que a palavra doação de sangue às vezes assusta, a doação de medula também assusta. Mais ainda, né? Existem muitos mitos. E com o projeto em andamento, por exemplo, Sangue Bom na escola, Sangue Bom na empresa, Sangue Bom nos hospitais, Sangue Bom no comércio, nós levamos essa informação. E também fazemos a sensibilização para que a pessoa tocada possa começar esses procedimentos. E eu aprendi, hoje, fazendo parte da Associação Brasileira de Transplantados, quer dizer, estou aprendendo, que há uma sequência legal para isso acontecer. Primeiro, fazer o doador de sangue. Posteriormente, se idade exista para fazer a doação de medula, tornar um doador de medula. Porque aí sim eu vou ter um futuro doador de órgãos. Paulatinamente. Olha que interessante. Então, fazer isso como se fosse um... Se a pessoa não doa sangue, ela nem vai pensar em doação. Exato. Então, para doar sangue, tem que se ter entre 16 e 69 anos. Do 16 a 18 anos, deve ser acompanhado do seu responsável. Em Mato Grosso do Sul, o peso mínimo é 51 quilos. Munido de um documento oficial com foto, até o Hemosul. Se você fez uma doação pelo menos até os 60 anos, estando saudável, você pode fazer até os 69 doação de sangue, tendo esse peso mínimo, 51 quilos. E vários outros critérios que são técnicos. Indo ao Hemosul, você preenche uma ficha, passa por uma triagem com enfermeiros e médicos especializados, vão fazer uma série de perguntas, que tem outros itens que são necessários, mas todos para proteger tanto o doador quanto o receptor. Estando apto, você pode efetivar a doação. Uma bolsa retirada, né, salva até 4 vidas. Porque ela é fracionada em seus elementos e pode ir para 4 pacientes diferentes. E hoje, uma chamada sobra de plasma, que é comum dessas transfusões, desse preparo, dessa bolsa para doação e para a efetivação de quem vai receber o sangue, ele é reunido de todos os hemocentros do país e é encaminhado para a Hemobras, em uma cidade chamada Goiânia, ao lado da Grande Recife, que usa para produzir medicamentos que são distribuídos gratuitamente para o SUS. Olha o tamanho disso. Então você salva muito mais que 4 vidas, comparando a dor de uma picada no seu braço. A mulher pode repetir essa atitude de 3 em 3 meses, o homem pode repetir de 2 em 2 meses, mas o ideal seria que pelo menos fizessem de 3 em 3 meses todo mundo, pelo menos 3 vezes ao ano. A cada vez, 4 vidas são salvas. Né? Colocar isso no seu calendário, o que é difícil, porque o dia a dia das pessoas é muito corrido. Mas essa é a nossa meta, nosso objetivo. Nós temos hoje em torno de 1,6%, 1,7% da população brasileira que são doadores regulares. E o ideal é em torno de 3,5% a 4%. Então a luta ainda é pelo menos dobrar. Por isso que a luta é contínua. As campanhas são hoje grandes fatores motivadores para estimular a pessoa a doar. Alguém que está precisando ou motivado por alguma campanha específica. A medula, que as pessoas confundem muito, a medula óssea, quando você fala em medula, a pessoa associa com a coluna vertebral. Sim. O que nós temos na coluna vertebral é a medula espinhal, que é uma cauda do nosso cérebro, portanto é sistema nervoso central, não tem nada a ver com medula óssea. Medula óssea está presente em todos os ossos do nosso corpo. E hoje está muito evidente nas redes sociais. Hoje, dos grandes, vamos dizer, quitutes do nosso churrasco é serrar o osso, geralmente das patas do bovino, não é isso? Não coloca na churrasqueira e come o miolinho do osso. Esse miolinho, como é que a gente chama? Tutano, não é isso?
Aquilo é medula óssea. Tutano, medula óssea. Todos os ossos do corpo, portanto, têm medula óssea, um tecido esponjoso, um tecido gelatinoso que produz sangue. E da mesma forma aqui no boi, que na vaquinha, no nosso corpo é igual. Nos ossos longos do corpo, braços e pernas, que são os ossos chamados longos, com o avançar da idade, a medula que é vermelha e produz sangue vai ficando amarelada, porque ela acumula gordura e se torna um quitute, que é o tutano que você degusta no churrasco, onde você assa o osso. Aquilo é medula óssea. Não é isso? Aquilo é medula óssea. Estamos na E aula. deixa de produzir sangue. Com o avançar do tempo, que acumula gordura, para de produzir sangue. Que ossos do nosso corpo ficam produzindo sangue, que conserva a medula produzindo sangue? Os ossos achatados. O externo, que é o osso do tórax, as costelas, e o principal deles, o ilíaco, que é o osso da bacia. Então, primeira coisa, se você for doar medula, não passa nem perto da coluna vertebral. Não corta, não aleja. Não é na coluna vertebral, é onde? Na bacia. E tem duas formas de se retirar. Por punção óssea, que é com agulha. O paciente fica deitadinho, tem uma analgesia de 30 minutinhos, dorme. Com uma agulha, é retirada uma pequena fração da bacia. A pessoa levanta e sai andando. Não corta, não dá ponta. A quantidade necessária para salvar uma outra vida, que é calculada com a altura e idade do paciente que vai receber. E 15 dias depois, você pode repetir isso, porque seu corpo já produziu a medula que foi retirada. Olha só. Se preciso for. E a outra forma chama-se aférese. A única diferença é que nos dois procedimentos, a aférese demora mais dias. Pelo primeiro dia, você vai para doar a medula, você toma uma injeçãozinha no braço. Segundo dia, outra injeçãozinha no braço e vai embora. Terceiro dia, outra injeçãozinha no braço e vai embora. E quarto dia, outra injeçãozinha no braço e vai embora. No quinto dia, você vai doar a medula. Chega ao local de doação, numa poltrona igual a que você tem para doar sangue aqui no Hemosul. Uhum. A máquina chamada aférese vai funcionar uma veia do seu lado direito, por exemplo, e vai funcionar uma veia do seu lado esquerdo. Você fica com o seu celular na mão, no ar-condicionado, vendo televisão, o sangue sai do seu braço direito, passa na máquina de aférese e volta do lado esquerdo. 30 minutinhos ali. Você doa a medula. Caraca. Doa a medula. O que acontece? Aquela injeçãozinha, né, o osso, certo? A medula está aqui dentro. Uhum. Aquela injeçãozinha tira a célula tronco aqui de dentro e joga na circulação. Com 3, 4 dias de injeçãozinha, tem muita célula na circulação. Uhum. Sei lá, o sangue passa na máquina, a máquina recolhe essas células, monta aquela medula que vai ser jogada para que possa ser distribuída para o receptor daquela nova medula. Depois tira, vai embora, você doa a medula. Isso a gente já falou aqui, a gente fala nas palestras, então já tira um grande mito. Sim. Sim. Mas, na verdade, o que a gente quer é formar um cidadão solidário. Tirei o medo, Uhum. agora tem que tocar seu coração a ser um cidadão solidário. Porque você teve essa formação na família, todos tivemos. Mais intensa ou menos intensa, mas tivemos. A celeridade que nos impõe o dia a dia, acompanhada da celeridade que nos coloca e nos impõe a rede social, faz com que a gente curta, compartilhe. E vai pro próximo. Uma doação. Mas o que salva a vida não é a curtida nem o compartilhamento. O que salva a vida é um gesto, é uma atitude. É tocado pela informação de que é alguém que precisa, eu estendo o braço. É essa atitude que salva a vida. Então esse é o nosso grande desafio. Sair do mundo virtual como grande ferramenta, fazer um mundo real. O que salva a vida, a gente costuma dizer, é a agulha no braço. Então, hoje nós temos essa informação disponível em tempo real e imediato para todos no planeta. Quase 7 bilhões de seres humanos. Né? Então, a gente precisa colocar isso na prática. E a palavra escolha que você disse é exatamente muito importante na vida das pessoas. Quando eu, lá atrás, eu tive que deixar a universidade para começar a dar aula e me tornar professor e mudar a minha vida, eu tive que fazer uma escolha. Eu escolhi ajudar a minha família e abdiquei do meu sonho pessoal de uma universidade que me abriu uma porta e um novo horizonte presenteado com a profissão que exerço hoje. E que se tornou meu nome, professor, meu sobrenome Carlão.
Olha aí a adversidade sendo o melhor professor. Mas graças ao fruto de uma escolha. E quando estive no hospital, com a informação de que poderia ser ceifada a minha vida, eu escolhi lutar pela vida. Praticando a gratidão, fundando um projeto hoje instituto, que visava não salvar só a minha vida, mas a vida do meu próximo, sem saber que ele fosse. E ao mesmo tempo, quando eu fui salvo, já complementando sua pergunta, esse jovem que fez a doação, e a possibilidade de se encontrar um doador compatível, hoje, é 1 em 100 mil, é literalmente nascer de novo. E esse banco que é controlado aqui no Brasil chama-se Redome. Fica no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e foi organizado em 2002. Nós somos o 4º ou 5º banco de medula do país, do mundo, nosso país, né? E mesmo assim, a possibilidade de se encontrar um doador compatível é 1 em 100 mil, e de se encontrar no mundo é 1 em 1 milhão. Nossa. Então, literalmente, nascer de novo. Então, independentemente disso, eu escolhi lutar pela vida mesmo com essa dificuldade. Aí eu voltei para a faculdade. Eu era biólogo. Eu falei, eu tenho que saber quem eu estou enfrentando. Aí que eu fui cursar biomedicina, com 51 anos, com aplasia medular severa, vivendo uma situação econômica frágil, porque eu também cuidava da minha mamãe, que tinha demência bem acentuada. Eu que dava banho na minha mãe, eu que alimentava a minha mãe e estava doente. E, por exemplo, eu ia para a faculdade, eu tive que, obviamente, me desfazer ao longo do caminho de vários bens, até porque eu tinha que cuidar de mãe, cuidar de pai, e depois eu fiquei doente. Eu ia fazer tudo a pé. E eu dava 4 passos, eu tinha que parar para respirar. Me faltava oxigênio. Tomando um número enorme de comprimidos diários que me mantinham vivo. Mas eu escolhi lutar pela vida. Olha o grande professor da vida. Mas graças aos valores que eu recebi do meu papai e da minha mamãe lá de 0 a 6 anos, que foram trabalhados na escola com todas as disciplinas. Mas principalmente hoje que eu luto muito pelo retorno da educação física. Não que seja mais importante que matemática, que a química, que a biologia, mas o conhecimento é muito interessante, o conhecimento acadêmico, mas desde que eu tenha a maturidade Inteligência emocional, né? pessoal e a inteligência emocional pronta para responder. Hoje em dia, na minha época, hoje nós observamos muitas crianças em terapia, crianças pré-adolescentes, adolescentes, e que problemas que seriam facilmente corrigidos com atividade física regular, mas pedagógica. Não é apenas, meu filho faz a natação aqui, meu filho faz o futebol ali, é legal, bacana, são profissionais, mas eu acho que tem que ter na escola, porque tem que ter o apelo pedagógico. Porque nem todo mundo vai ser atleta. Sim. Uhum. O que tem que ficar são os valores que o esporte ensina. Uhum. Então você vai ter um profissional melhor e um pior, dependendo exatamente da quanto é ou quão é o seu desenvolvimento quanto à inteligência emocional. Isso faz parte. Olha o quanto envolve a palavra doação, quanto Sim. envolve. E esse meu doador, esse menino hoje tem 33 anos, chama-se Luiz Eduardo, é o Dudu. Ele. E ele disse sim. Uhum. Que legal. Então eu não resulto só da minha escolha. Eu, primeiro, nesse exato momento, eu estava há 1 ano com a minha namorada, a minha companheira até hoje. E eu disse a ela, você não precisa ficar comigo, puxa vida, eu vou enfrentar uma luta que obrigatoriamente a chance de perder é muito maior. Eu vou passar por dificuldades, mas ela escolheu ficar ao meu lado, estamos juntos há 11 anos. Então minha vida também dependeu disso. E também dependeu da escolha do meu doador, porque a doação é voluntária. Ele disse sim, efetivou a doação e salvou a minha vida. E hoje, com a legislação, 1 ano e 8 meses após o transplante, você pode solicitar a esse órgão a quebra de sigilo, qualquer uma das partes. E esse órgão entra em contato com a outra parte e fala, olha, a outra parte quer te conhecer, você autoriza, assina um documento de quebra de sigilo e passa o telefone. Caso uma das partes não queira, o processo para. E eu pedi a quebra de sigilo quase 3 anos depois, e depois ele aceitou, nos conhecemos, e tem muitas histórias juntos. Hoje ele é meu irmão de sangue, porque o sangue que circula no meu corpo é dele, é a medula dele. E tem dado para ser meu filho, meu querido Dudu. E nós temos várias histórias já concretizadas, assim, que não existe, se você procurar registros, doador e receptor correndo, você só vai encontrar professor Carlão e Dudu. Então ele tem 1,80 m, tem olhos claros, cabeludo, bonito. Eu falo, pô, Dudu, você só me deu medula?
E eu brinco muito com ele. E me deu 2 netos. Eu tenho 2 netos que são filhos dele. Que são minha única grande família. Eu tenho alguns tios e primos que moram em outra cidade. Eu não tenho mais parentes, mas meu grande... né, infelizmente. Eu tenho esse menino que, por causa de uma escolha, de uma atitude voluntária, que eu luto todo dia para conquistar. Então, eu peço para todo mundo, seja o Dudu na vida de alguém. Né? Nós somos o lema da São Silvestre de 2021, a 96ª edição. O tema da corrida de São Silvestre foi os irmãos de sangue. Corremos lá. Que legal. E agora teve a 100ª edição de 2025, eu corri sozinho. Aliás, corri com a minha companheira, Tatiana, sem o meu doador, né? E eu fui homenageado pela Fundação Casper Libero, que é quem realiza a prova de São Silvestre. Que tem uma revista da Faculdade Casper Libero, e eu tô lá. Você imagina, sair do leito do hospital para ser homenageado por uma corrida que é centenária, uma das maiores do mundo, aos 61 anos, pela minha participação, por essa importância. Por isso que eu acho que a corrida ou toda atividade tem que ter propósito. Não apenas a melhoria da sua qualidade de vida, tem que ser muito maior que isso. Tem que ter o fator e a proposta de transformar a vida do próximo sem saber quem ele é. Isso é fantástico. O senhor vai precisar voltar aqui, professor. Emocionante, Seu tempo está curto. Tem tantas perguntas, né? Tem tantas perguntas para fazer. Mas, enfim, né? Nosso tempo está chegando ao fim, a gente vai ter que entrar na roda de tereré daqui a pouco, né? Posso fazer uma? Eu vi que você circulou também. Eu acho que você vai gostar da pergunta, enfim. A ciência, né, ela faz com que a gente seja... A gente recebeu um convidado aqui recentemente também. Inclusive, ele era ministro da Eucaristia, né? E ele falou sobre o ceticismo dele. Eu achei até... Assim, olhei assim, eu falei, não esperava que ele fosse cético, né? E ela faz com que a gente seja um pouquinho mais racional. Sim. Em relação às coisas que a gente pode ver, que o microscópio ali pode mostrar. Você... pode dizer que a sua fé mudou, a sua relação com a fé mudou depois de tudo que você passou. Te ajudou, você já era um cara muito espiritualizado antes de tudo que aconteceu com você, né? Olhando para trás, né? Hoje no ano 10, né? Do seu renascimento. Como é que é a sua relação com a fé? Eu tô me emocionando aqui porque, principalmente quando você falou do Dudu, porque a minha mãe também precisou de um transplante de medula. E ela fez... Mas tem uma compatibilização, né? Tem um momento ali que, infelizmente, não está entre nós. Mas ela precisou e precisou também. Teve um Dudu, né? Na vida dela. E foi muito rápido, assim. E foi algo que eu lembro que eu agradeci muito, assim. Eu achei que a gente não ia encontrar. Porque na minha cabeça era, tipo... Vai ter que tirar um pedaço da espinha, isso que você acabou de explicar, assim, super didático, que eu não sabia que era assim, né? Falei, isso deve ser muito complicado, imagina, você tirar a pessoa... Que pessoa que vai lá, né? Entregar um pedaço das costas, né? Enfim. Mas conta pra gente um pouco sobre isso, antes da gente entrar na Rádio de Tereré. O senhor vai ter que voltar aqui. Eu sei que a sua agenda é muito difícil, mas o NovoCast, por favor, né? Ajuda aí, deixa nos comentários pro professor voltar aqui depois. Bacana você perguntar sobre isso. Durante a minha formação com a família, o que sempre houve muito na minha família foi a palavra Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós não íamos, fui batizado católico, mas eventualmente íamos à igreja, mas eu via Deus exatamente até na humildade, até porque Deus é presente em tudo. Independentemente de qualquer fé que você professe. Deixar claro, eu sou o Estado laico, eu defendo toda fé e manifestação de fé na minha forma de ver, tem que ser respeitada. Uhum. Então eu tive a formação católica, então eu tinha Deus presente na vida. Mesmo às vezes não indo muito à igreja, mas a fé presente. Aí no ensino médio, uma boa parte, depois fui para o Colégio Dom Bosco, tive uma formação salesiana, mais próximo da igreja. Fui aprendendo alguns valores e vendo o que a igreja fazia. Mas ao mesmo tempo, vendo algumas coisas, mas ao mesmo tempo sendo crítico. Em algumas coisas que eu achava que a igreja poderia fazer mais. Mas com respeito. Ser crítico não quer dizer ser ácido. Uhum. Ser crítico não quer dizer levantar o dedo em riste na direção das pessoas que pensam diferentemente de você. Né?
Mas me ajudou muito o tempo que trabalhei no Colégio Dom Bosco em relação à minha manifestação de fé, porque eu pude, junto com a escola, desenvolver vários projetos que eu sempre fui muito solidário. Eu tinha esse ímpeto, tenho até hoje, muito intenso de olhar para o próximo. Me incomoda ver uma pessoa no sinaleiro pedindo o que comer, me incomoda muito. Muito. Muda o meu humor no dia. Eu falo, eu estou fazendo pouco. A desigualdade social me incomoda muito. Sempre me incomodou, por causa da minha formação. E a fé foi me acompanhando paralelamente a isso. Então eu penso assim, tem um dos meus projetos, chama-se A Cura Começa com um Sorriso. E o sorriso da fé. E hoje, o que essa adversidade tornou? É muito forte, né? Muito lindo. Gratidão. Tudo que faço, eu entrego na mão de Deus. Seja feita a sua vontade. Ponto. Eu sou o seu humilde servo. Então eu não peço vitória. Eu não peço conquistas. Eu agradeço. Quando vocês fizeram o sinal para começar o programa, achei lindo. Eu já tinha feito antes. Eu começo o dia agradecendo a nova oportunidade. E a fé é tão importante na minha vida que ela é responsável pela minha cura. Não haveria ciência. Não haveria ciência se não tivéssemos algo superior. Mas como é que se pode provar a existência de um Deus? Eu uso um exemplo. O sangue que circula no nosso corpo é o mesmo. Meu, seu. De todos que estão nos assistindo e ouvindo. De todos os brasileiros. E aí eu procuro até nesse momento que a gente vive, um momento tão amargurado, assim, no mundo, com guerras. Eu digo que o sangue de um ucraniano é igual ao sangue de um russo, que o sangue de um israelense é igual ao sangue de um palestino. Isso quer dizer, em ciência, se o sangue é o mesmo em todos nós, isso quer dizer que nós temos algum grau de parentesco. Vocês concordam comigo? Sim. Cientificamente, nós chamamos isso de espécie humana. Espiritualmente, isso quer dizer que nós somos uma grande família. Somos irmãos e irmãs. Separados geograficamente por mares, oceanos, vales, montanhas, com um processo biológico chamado especiação, que é a formação de raças mais alto, mais claro, mais sol, menos sol, mas todos somos uma grande família que o sangue circulante é o mesmo. Ótimo. E a ciência nos diz tudo isso. Temos o sangue circulante que exerce a função de transportar gases, nutrientes, evitar nossa existência. Ótimo. Ciência. Existe fábrica de sangue? O sangue não pode ser produzido artificialmente. Ele é produzido individualmente por cada um dos membros dessa grande família chamada espécie humana. E por mais que a ciência tenha evoluído, a presença de Deus está exatamente aí. O sangue do professor Carlão pode salvar o João se eu tiver empatia. As pessoas imaginam que é sentir o que o outro sente. Eu não posso sentir o que o outro está sentindo. Eu posso me incomodar com a situação adversa do meu próximo sem saber quem ele é. Como eu me incomodo muito com as guerras, com a desigualdade social. E o que eu posso fazer? Ter uma atitude. Na doação de sangue, que representa bem isso, a atitude é: alguém precisa de sangue. Quem é? Eu não faço ideia. O que eu faço? A atitude, estender o braço. Uhum. Para que o sangue possa ser colhido e salve a vida do próximo sem eu saber quem ele é. Então a presença de Deus está exatamente aí. A ciência, graças a... Então eu respeito todo tipo de opinião, porque o contraditório se faz necessário para a nossa existência, para a nossa evolução. Eu acho que o sangue é a grande prova da existência de um ser divino. Que eu respeito chama-se Deus e é manifestado no nosso dia a dia com a fé. Com a fé. Então, sim,
A fé foi determinante na minha cura. Que lindo. Tem até uma pergunta aqui, né? A gente tem a curiosidade, assim, aonde que você ancorava, né? Nos piores momentos, assim, os momentos mais difíceis de antes da chegada do doador. Ou até hoje, naqueles quilômetros que a gente sabe que você é maratonista, meio maratonista, a gente sabe que quando tá chegando, eu fiz 2 meses maratonas, e não é fácil, né? A mente da gente sabota a gente, então a gente pode relacionar essa âncora, essa ancoragem, dessa certeza da tua cura, né? Apesar de você dizer que não pede a vitória, mas que você coloca nas mãos de Deus, que é muito importante, né? Mas dá uma dica pro pessoal, né? Onde que eu me apoio quando vou parar de correr, eu não vou conseguir cumprir essa maratona, ou eu tô hoje, muitas pessoas podem estar, né, em leitos de hospitais ou com algum diagnóstico impactante, né? E que você poderia dar uma dica para essas pessoas, né, de esperança, de coragem? Não existe vitória sem resiliência. Não existe vitória sem dor, né? E a todo desafio que você se propõe, acho que a fé tem que ser um dos grandes pilares. E na atividade esportiva, o respeito ao seu limite. E essa superação do limite interior está diretamente ligada à fé. Quero fazer uma meia maratona com pace 5,30. Só que ao longo do caminho você percebe que você está com pace 6,30. Meu pace. Isso vai gerar na sua cabeça, poxa, o que é o... Eu imaginei, eu criei expectativa de ter esse pace, concluir a prova num tempo, eu vou concluir um tempo a mais, as pessoas, onde eu treino, poxa, que o pessoal da assessoria vai pensar. Esse é o grande erro. Por isso que eu acho que toda preparação tem que ter propósito. Primeiro, respeitar o próprio limite com orientação técnica. E você vai... Se você está conseguindo fazer com 6,30, a mensagem é: você pode melhorar e você precisa se dedicar mais. Agora, mesmo vencendo, chegando com 6,30, você tem que chegar com muito orgulho. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu vivi uma coisa... Agora, eu fiz a meia maratona do Cristo. Uma prova dura. Subindo até o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Nossa. A largada foi 5 horas da manhã, escuro, uma chuva absurda, geladíssima, numa região que eu não conhecia. E eu tinha vindo de uma gripe, então eu estava imunossuprimido. Fui para a largada, embaixo de chuva, numa escuridão, caiu uma árvore que derrubou a fiação, então a gente ia ter que subir boa parte da corrida na escuridão, com frio, com vento, onde eu não conhecia, e eu imunossuprimido. Estou falando para você de uma coisa do ano passado. Eu dei um passo atrás e falei, caramba, cara, isso pode comprometer minha saúde, né? Deixei a conquista, a saúde, falei... Cheguei na chegada a me retirar do pórtico de largada, refletindo, aí dei alguns passos, veio a fé. Não, mas é um desafio, eu vou superar. Veio a experiência, não importa o pace que eu faça, eu vou concluir esse desafio. O item 3. Eu tenho condições orgânicas, eu estou preparado a concluir essa prova, não importa o tempo. Então, você reúne isso tudo, mas movido pela fé, voltei e fiz a prova. Voltei. Eles tinham já largado, eu larguei por último. Mas eu concluí a prova e foi maravilhosa. Chegando ao Cristo, a gente não conseguiu olhar o Rio de Janeiro embaixo para você ter noção do tamanho da tempestade que nós enfrentamos. Caramba. Para ficar no Cristo, ninguém conseguiu tirar foto no Cristo, o tamanho era a quantidade de vento. A gente não conseguiu tirar foto no Cristo. Vento, nuvem baixa, chovendo. Então eu não consegui tirar foto, ninguém conseguiu tirar foto da chegada no Cristo. Mas eu senti a presença de Deus vivo, porque eu toquei a base dele. Falei, poxa vida, eu tô aqui com você. Legal. Não sei se... Então eu procurei sintetizar um pouco, de alguma forma, dizer com alguma experiência da minha vida a sua pergunta. Legal. Legal demais. A gente já tem que ir pro final, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a roda de tereré bem rápido. Geralmente a gente faz a roda de tereré, são perguntas mais diretas e você responde também de uma forma mais direta. Ok. Tá? Vamos agradecer nossos
Vamos. Nossos parceiros, pra gente poder liberar o professor também. Deixar um abraço Mas tem que aqui. voltar, hein? Combinado? Dá uma olhada no teu horário, como que tá aí. Tá. Dá um abraço para a Qualisalva, né? Que leva um pronto-socorro para dentro da sua casa. Então, não é só isso, ela também tem uma rede de médicos, enfim, de várias especialidades. Então, tá presente em várias empresas. Vai subir um QR Code. A gente acredita na Qualisalva, ela já atendeu os nossos filhos na nossa casa de madrugada. Então, tá com vocês aí, prestigiem a Qualisalva. Vai subir também o QR Code do Ricardo Drills. Olha só essa mesa, professor, que bonita. Ele faz várias artes na madeira. Então, tábuas, enfim, quadros, o que você precisar. E vai subir também o QR Code da Santa Inês, Empreendimento Santa Inês. E você sabia que a Santa Inês é um bairro? Não, eu imaginava que era um condomínio. Como assim é um bairro? Então, é um bairro onde vários empreendimentos estão juntos. E quando a gente vê o projeto e tudo que vai conter lá dentro, a gente fica espantado com tanta novidade dentro desse projeto. E parece que é um bairro em outro país, em outro planeta, na verdade, né? Porque é tudo muito, né, muito lindo, muito tecnológico. Você fala Sim, assim, e é caramba. perto da gente. Está crescendo numa das regiões que estão mais crescendo aqui em Campo Grande, que é a região norte. E tudo começou com a Reserva Santo Inês, depois veio o Világio Santo Inês e agora o Quartier. Tudo isso dentro desse novo bairro aqui de Campo Grande. E a Santa Inês, há 10 anos, vem transformando e redesenhando a região norte de Campo Grande, com empreendimentos planejados que unem qualidade de vida, valorização imobiliária e desenvolvimento urbano. Então, vai subir um QR Code para você, também está aparecendo o vídeo para você conhecer um pouco melhor sobre os empreendimentos do Santa Inês. E agora ela está aqui junto com a gente no Novocast, parceiros dessa jornada, desse projeto. É isso aí, maneiro, legal. E também tem um presente pro professor aqui. Tem que ter, né? Ele falou que ele gosta de café. Aí, ó. Já agora ele vai tomar lembrança café. do Novocast. Uma caneca especial, entendeu? Pra Lembrar você não um esquecer dia da que eu fui gente. lá e me atrasei pro meu compromisso. Lê aí que tá escrito. Seu legado se constrói com a sua história. Obrigado por inspirar tantas mentes e corações aqui. Poxa, muito obrigado. Tá Já- bom? aí. Então Valeu. vamos lá, eu começo, tá? Agora são perguntas bem rapidinhas pra gente cumprir o seu horário, tá bom, professor? Obrigado, querido. Obrigado. Quem que é o professor Carlão numa frase ou numa palavra? Quem é você? Resiliente. Um hábito inegociável que mantém a sua mente afiada. Honestidade. O que te tira do sério? Você parece tão calmo, tão... Arrogância. Que é sucesso pra você? Estar vivo, pô. A vida, né? A vida. Legal, professor. E tem um hábito diário inegociável que mantém na tua direção? Praticar a gratidão. Isso é diário. Qual é- Gratidão. Praticar a gratidão é aquela coisa de perceber os mínimos detalhes de tudo, né? Desde que a gente abre o olho, né? Desde que abre o olho. Por favor, com licença, obrigado. Legal. Você gosta de música? Muito. Uma música que te dá um gás na hora da corrida, enfim. Música que te... A música que marca a minha vida é uma música do Jota Quest, que eu acho que quem puder ouvir essa música com os olhos fechados vai entender o que eu estou falando. Daqui só se leva o amor. Maneiro. Professor, se você pudesse tomar um tereré com um cientista que descobriu o sistema de grupos sanguíneos, ou qualquer outro personagem da história, da saúde, da ciência, quem seria essa pessoa? Com quem eu gostaria de tomar um café? Um café, um tereré, enfim. Poxa vida. Existem tantos ídolos assim fantásticos. Pula essa. Não. Assim, poxa vida. Dá pra fazer um cafezão Pode ser também, dá pra também, jogar todo mundo. Pode ser também alguém da sua família que já não tá mais Jogar todo aqui. Irmã Dulce. Ah, que maneiro. legal. Ai, a irmã Dulce era demais. Ela via Jesus no rosto das pessoas. Sabia? Tem uma história uma vez que ela foi alimentar ou dar água para uma pessoa que estava num hospital de campanha. E ela cuidou da pessoa e quando ela olhou, ela viu o semblante de Jesus. Demais, né, professor? Ei. Massa.
Para quem tá no deserto, primeiro passo mental para quem acabou de receber uma doença, um diagnóstico de uma doença grave. Fé. Primeiro passo para a cura. Manter a mente sã, né, professor? Porque a fé é isso, é você acreditar em algo que você não vê. Mas você acredita naquilo, né? Fé. Legal. Independentemente da sua fé. Legal. Fé. Fé na vida. Crença. Fé na vida. Legal. Professor, e hoje, olhando tudo que você já viveu e muitos anos que ainda virão, né? Qual que é o sonho? Você tem um grande sonho, seja no Projeto Sangue Bom, ou na tua vida pessoal, enfim. O meu grande sonho é efetivar uma edificação do Instituto Sangue Bom. Ainda não é o projeto inicial, por enquanto eu quero ser um transformador. De 2015 para cá, nós já efetivamos e realizamos mais de 6.400 ações executadas para o tema. Apenas em 2026, fechamos hoje de manhã 222 ações executadas com o Instituto em 2026. Nossa. Uma estrutura física que eu possa trabalhar o esporte, a cultura, a educação, o meio ambiente, dentro das paredes do Instituto, transformando vidas e sendo essa primeira célula daquilo que eu acredito que vai salvar o mundo, que é a solidariedade. É mesmo. Amém. Amém. Vamos ter fé nesse sonho. Professor, ainda é só um sonho, né? Agora você é nosso amigo, né? Mais ainda. Conhece nosso coração, como a Sabrina sempre gosta de dizer. Conhece nosso projeto. E a gente sempre pede alguém que senta aqui, porque a nosso objetivo aqui é que as histórias inspirem outras pessoas. Perfeito. Né? Então, quem você pensa agora, né? Pode ser que tenha mais pessoas, mas a primeira que vem na sua mente geralmente é a... Depois você pode trazer mais, mandar pra Sabrina. Sim. Mas quem você acha que, seria legal essa pessoa sentar aqui também no Novocast pra contar um pouco da história dela e inspirar outras pessoas? Quem vem na sua mente agora? Aqui em Campo Grande. Tanto faz. Teria que ser, né? Olha, existem tantas pessoas bacanas que podem falar com vocês, que podem trazer muita história bacana, mas professor Schuch. Legal. Você conecta ele com a gente? Conecto, lógico. Pronto. Foi meu professor, foi meu patrão, um grande parceiro. Uma história de vida. A história de Mato Grosso do Sul da educação se confunde com a história desse... Legal. Com o professor Schuch. Para fechar, você vai ter uma última mensagem que você vai mandar, o senhor vai mandar olhando para aquela câmera. Ok. Mas hoje, para um professor que está assistindo a gente, está cansado, desmotivado, né? O que o senhor poderia falar para ele para reacender aquela chama e para ele seguir com a certeza de que a profissão dele é muito importante para as pessoas, na vida das pessoas? Eu acho que estar professor é diferente de ser professor. O estar professor foi a condição que me levou para a sala de aula. E ser professor foi a condição em que eu desenvolvi ao longo dos dias enquanto professor. O pensamento coletivo e o entendimento de que todos somos uma grande família e que a nossa capacidade profissional é capaz de interferir positivamente na vida do próximo é uma bênção. O ato de educar é o ato de transformar efetivamente vidas e destinos. Se você tem esse sentimento no seu coração, se você acorda todos os dias com esse desejo, independentemente das adversidades do dia, porque ao longo da minha vida, enquanto professor, eu nunca entrei numa sala de aula com mau humor. Ciente da minha responsabilidade enquanto educador. Após o umbral da porta da sala de aula, eu estou professor. Destinos estão ali à minha frente para serem transformados, com a minha experiência, com o meu conhecimento científico e acadêmico. É muita responsabilidade. Caso você não se enquadre e você não sinta, procure outra profissão. Boa. Boa. Professor, agora a última, tá? Se você tivesse a oportunidade de deixar um recado para todo o mundo inteiro. Bacana. E, assim,
Alguns corações serão tocados, outros não, mas isso não é jamais sua responsabilidade. Mas o recado você pode dar. E todo mundo vai ter que ter acesso ao teu recado em algum momento da vida. Perfeito. Que recado você deixaria olhando para essa câmera pra gente ir pro final? Quero agradecer ao NovoCast, a vocês por essa oportunidade. E quero deixar uma mensagem que você reflita, que espero toque o seu coração. A solidariedade é o grande antídoto contra o individualismo, contra a intolerância e contra a indiferença humana. Seja doador de sangue, informe-se como ser um doador de medula óssea e vamos refletir sobre a doação de órgãos. Beijo no seu coração. É isso aí, show de bola. Professor, queria agradecer, tá, para te liberar. Os melhores professores que eu tive, eles me fizeram sentir alguma coisa em algum momento, tá? Tem uma frase que fala assim, fale para mim e eu esquecerei, me mostre, talvez eu lembre, mas me faça sentir e eu nunca mais esquecerei. Hoje, o Senhor tocou meu coração aqui, tá, em vários momentos, me fez sentir várias sensações e isso... torna esse momento aqui inesquecível. Queria muito fazer outras perguntas, felizmente, mas eu acho que a gente vai se encontrar em outro momento. Tô sentindo, tá? Estou disponível. Muito obrigado por toda essa entrega. O senhor é maravilhoso, tá bom? Eu também quero agradecer, Obrigado. Professor Carlão. Já tinha ouvido falar da tua história e pra gente é uma alegria trazer aqui, você poder contar, porque tudo que você fala é algo que tem que ser repetido, 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 repetido. Que né? bacana. Até a gente entender e poder passar isso para os nossos filhos e o mundo todo ouvir o que você tem para falar. Então, que Deus continue te dando muita saúde, tá? Portas abertas. E a gente também fica aqui pronto para a hora que o senhor quiser contar uma novidade, voltar no NovoCast, para a gente vai ser uma alegria te ouvir sempre, tá bom? Eu agradeço imensamente. Vamos deixar as redes, você finaliza agora. Poxa, e legal. deixa os seus contatos, tanto do Instituto quanto o seu. Bacana. A minha rede pessoal, o Instagram, @oprofcarlão. @oprofcarlão. E a rede do Instituto, o Instagram, @Instituto Sangue Bom. @Instituto Sangue Bom. Legal, obrigada. Viu? Bacana. Beijo no coração, muito obrigado. Valeu, isso aí. gente. NovoCast 152. Valeu, gente. Tamo Curte, junto. compartilha. Não fica só com você esse podcast. É isso aí. Valeu.